Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar do KNCR11. Por que o KNCR11 em meio a uma crise aí entre os fundos imobiliários e as ações? E o KNCR11 em nenhum momento titubeou, em nenhum momento balançou. Muito pelo contrário, enquanto os outros choram, quem está com o KNCR11 ri. E agora a gente vai entender o porquê de tudo isso estar acontecendo. Antes de mais nada, meu nome é Moisés Ferreira, tá? Segue a gente. Estamos aí tentando, né? Mais uma vez, tanto é que o nome do canal é O Insistente, tentando mais uma vez conseguir chegar entre os grandes. E só depende de você. Segue a gente, ou seja, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso vídeo. E sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos para o vídeo. KNCR11, o fundo que está resistindo à crise dos fundos imobiliários, tá? Vamos lá entender, vamos conhecer um pouquinho a fundo esse fundo, né? Então, bem que o trocadilho serviu e valeu a pena. Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, porque esse fundo não cai, tá? Porque esse fundo continua entregando bons rendimentos ao cotista e, né, surpreendendo a todos que estão vendo a sua performance. Vamos embora. Você já percebeu que enquanto vários fundos imobiliários estão sofrendo com a crise, alguns perdendo valor, negociando abaixo do seu valor patrimonial, né, e vendo seus investidores ficarem cada vez mais preocupados. Existe um fundo que está chamando a atenção justamente pelo contrário, né? Justamente porque em vez de ele cair, muito pelo contrário, ele está ali firme e forte e muitas das vezes subindo, né? Muitas das vezes seu PVP sendo valorizado, tá bom? Esse fundo que está chamando a atenção é justamente o nosso tema desse vídeo, o KNCR11. Um fundo que trabalha principalmente com créditos imobiliários que vem entregando uma renda que anualizada, ou seja, que durante o ano supera os 13% ao ano e que continua sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Mas será que isso significa que o KNCR11 é realmente uma oportunidade? Ou será que existem alguns riscos escondidos que o investidor precisa conhecer? Isso é também um assunto, né, bem um tema importante que nós hoje iremos também abordar e iremos também saber. Né, pessoal? Porque muitas das vezes, apesar de o fundo ser bem interessante e o fundo está entregando um valor interessante, não é bem interessante, entregando um valor interessante, muitas das vezes ele não está performando bem, ou seja, para segurar os cotistas, para segurar os seus investidores, ele entrega um rendimento onde ele não está conseguindo receber o mesmo rendimento. Isso funciona sempre com vários fundos imobiliários. Ele vai segurando até certo ponto que não aguenta mais, que não tem mais de onde tirar o dinheiro para segurar o seu público, para segurar os seus investidores, né? E daí ele tem que baixar o seu valor de retorno aos investidores, ou seja, tem que baixar o seu provento, tá? Então a gente sabe que esse tipo de acontecimento não é difícil de se ver, né? Mas vamos saber se isso existe, ou seja, se coisas desse tipo acontecem com o KNCR11. Bem, o que é, primeiro, vamos entender, né? O que é KNCR11? O KNCR11 é o Kinea Rendimentos Imobiliários, administrado pela Kinea, e começou suas atividades em outubro de 2012. Diferentemente de um fundo de tijolo que compra imóveis físicos, o KNCR11 é essencialmente um fundo de papel. Seu objetivo é investir em ativos e de renda fixa imobiliária, principalmente CRIs e certificado de recebíveis imobiliários, que é os CRIs, né? E não os certificados de recebíveis imobiliários, além de LCI e instrumentos de caixa.
E aqui está um ponto muito importante. O KNCR11 possui uma carteira predominantemente pós-fixada. Isso significa que uma parte relevante da sua remuneração acompanha indicadores de juros, especialmente o CDI. E isso faz toda a diferença em um cenário de juros elevados. Ok. Bem, aí é um ponto forte de um fundo de papel, tá? Que é o KNCR11, né? Que é a sua essência, né? Enquanto os fundos de tijolos, né? Fundos de desenvolvimento, principalmente fundos de desenvolvimento, né? Que com juros altos não tem como investir em construção de algum imóvel e vender depois, tá? Porque com juros altos fica difícil de alguém, né, ou alguma empresa comprar, pegar empréstimo para comprar devido aos juros altos, tá? E daí os fundos de desenvolvimento sofrem, os de tijolo sofrem, mas não tanto quanto o desenvolvimento. E já o de papel, né, que como a gente leu agorinha, os seus rendimentos é atrelado ao CDI, ou seja, eles são quem ri, eles são quem são mais beneficiados, né? Vamos lá. Por que o KNCR11 chama tanta atenção, tá? Agora chegamos ao ponto principal desse vídeo. Enquanto muitos investidores estão olhando para a queda das cotas dos fundos imobiliários, o KNCR11 apresenta uma característica bastante interessante. Ele continua entregando uma renda mensal elevada. Em junho de 2026, por exemplo, o KNCR11 distribuiu R$1,10 por cota, tá? Esse rendimento representou uma rentabilidade mensal de aproximadamente 1,08%, considerando a cota média de ingresso utilizada pela própria gestora. E, segundo o KINEA, esse resultado correspondeu a 96% da taxa DI do período ou a 113% do CDI, considerando o gross up do imposto de renda. Agora faça uma conta simples. Se um fundo consegue entregar algo próximo de 1% ao mês em rendimentos em determinados períodos, estamos falando de uma renda anualizada que passa de 12%, que o KNCR11 está entregando, que é 13%. Se é 13% ao ano, então está passando de 1%, né? Que 1% durante 12 meses seria 12%, e ele não passa, ele está passando, está entregando 13%, né? Justamente por isso que o KNCR11 vem chamando a atenção, tá? Vamos lá. Mas e o histórico? Pronto, é isso aí que a gente tem que entender, tem que procurar ver, né? Não é somente rendimento alto, tá? Como eu disse a vocês, pode sim um fundo sustentar um rendimento e até pagar um rendimento alto em 2, 3 meses, mas se ele não tiver um carrego que realmente justifique esse pagamento, ou seja, se ele estiver recebendo menos do que ele está repassando, é armadilha. Ou seja, a qualquer momento, quem entra, né, quem investe apenas olhando o dividendo, né, termina caindo numa armadilha feito essa que a gente está falando, né? Se você olhou para, né, entregou o dividendo, o último dividendo altíssimo, tá bom? Vamos ver se realmente esse som bate com a imagem, se é recorrente, o que ele está recebendo dos seus clientes, digamos assim,
realmente isso que ele está pagando, tá? Porque se não for, a qualquer momento a casa cai, né? Vamos lá. E para entender o KNCR11, não basta olhar apenas para o rendimento de hoje. Precisamos olhar para o histórico. O fundo iniciou suas atividades em 15 de outubro de 2012. Ou seja, estamos falando de mais de uma década de existência. E durante esse período, o fundo passou por diferentes cenários econômicos: juros baixos, juros altos, mudança na inflação, crise no mercado e diferentes ciclos dos fundos imobiliários. Isso é importante porque um fundo não pode ser analisado apenas pelo rendimento de 1 ou 2 meses, como eu falei, né? Eu estou lendo aqui, mas é como exatamente eu falei. Não pode ser levado, e eu vou dizer até, tá? 2 meses, não, 3, 4 meses. Não pode ser avaliado apenas por esses rendimentos, né? Tá? Vamos lá. O que é entender, não, o que interessa é entender como ele se comporta ao longo dos ciclos. E o KNCR11 tem uma característica estrutural que ajuda nesse sentido. Sua carteira é fortemente ligada ao mercado de crédito imobiliário e aos juros. Bem, como a gente isso aí é tudo do que a gente já falou antes, né? Aí vamos lá para o quarto tópico. O que está acontecendo em meio à crise dos FIIs? Bom, agora vamos para o cenário atual. O mercado de fundos imobiliários passou por momentos de bastante pressão. E quando o mercado entra em uma fase de aversão ao risco, muitos FIIs começam a negociar abaixo do seu valor patrimonial. É aí que aparece uma diferença interessante no KNCR11. Em junho de 2026, por exemplo, a cota patrimonial estava em aproximadamente 102,48 reais, tá? Estava por 102,48 reais, enquanto a cota de mercado fechou o mês em R$ 107,89. Isso representa um PVP de aproximadamente 1,05%, ou seja, o mercado estava pagando cerca de 5% acima do valor patrimonial do fundo. E isso é bastante diferente de um fundo negociado a 0,880 vezes 0,70 ou até menos do patrimônio. Mas atenção, o PVP acima de 1, lógico que o fundo não está barato, né? Na verdade, o que significa é que o mercado está aceitando pagar um prêmio sobre o patrimônio, tá? Bem, o PVP, ele tá caro, tá, mas devido à sua performance, devido ao seu histórico, o público, o mercado está aceitando pagar mais caro, né? Porque está vendo que é um fundo de qualidade, está vendo que o fundo entrega e dá segurança aos seus cotistas, tá ok? E assim, eu particularmente não compro, né, cotas de de nenhum fundo imobiliário acima, com o seu PVP acima de 1, tá bom? Digamos que é uma estratégia minha, tá? O fundo pode ser o KNCR11 da vida, eu não compro, tá? Por quê? Porque quando o mercado não for favorável para ele, ele vai voltar ao seu valor normal, natural, e se eu precisar vender as cotas dele, se eu precisar vender ele, eu vou perder. Simplesmente assim, tá ok? Vamos lá. Porque o mercado aceita pagar acima do patrimônio. Uma das explicações está justamente na capacidade de gestão de renda. O investidor não está comprando apenas 102 ou 103 reais de patrimônio. Ele está comprando uma carteira de crédito imobiliário capaz de gerar rendimentos. Existe outro ponto.
a qualidade e a escala da carta. Em junho de 2026, o patrimônio líquido do KNCR11 estava na casa de 11 bilhões de reais. Tá? Ou seja, o KNCR11 é o fundo imobiliário que tem o patrimônio mais alto da Bolsa de Valores, da nossa Bolsa de Valores, tá certo? Com 11 bilhões de reais em seu portfólio, tá, ok? A carteira apresenta 78,8% do patrimônio em ativos alvos, 12,6% em LCI, 8,7% em instrumentos de caixa. Além disso, a parcela investida em CRIs, atrelada ao CDI, corresponde a 78,6% do patrimônio, com remuneração média de CDI mais 2,06% ao ano. Tá? Isso ajuda a explicar por que o KNCR11 é tão sensível ao nível de juros. Quando os juros estão elevados, a carteira pós-fixada tende a se beneficiar. Isso aí é o que torna o KNCR11 um fundo bastante rentável, para os seus cotistas, bastante interessante para o seu cotista e até aceitar aqueles que estão entrando agora pagar em um PVP acima de 1, como já falamos agora há pouco. Agora vamos olhar para os números. O KNCR11 pagou R$ 1,30 em janeiro de 2026. Olha só o histórico de pagamento do KNCR11, meu povo. R$ 1,20 em fevereiro, R$ 1,00 em março, R$ 1,15 em abril, R$ 1,10 em maio e R$ 1,10 em junho. Aqui ele não está listando julho. Em julho pagou R$ 1,25, tá? Então, são proventos muito interessantes, tá? Proventos bastante atrativos para quem investe em FIIs. Perceba uma coisa interessante: o rendimento não é necessariamente igual todos os meses, e isso é normal. Fundos de papel podem ter oscilações na receita, no resultado financeiro, nas operações da carteira e nas condições de mercado. Por isso, eu não recomendo que você olhe para aquele famoso dividend yield dos últimos 12 meses, de fato. Mas a gente olha, infelizmente a gente olha, né? Bem, mas sim, vamos lá, existem riscos, a gente vai saber agora. No KNCR11 existem riscos. Vamos lá. E agora vem uma parte que muita gente esquece quando encontra um fundo pagando mais de 13% ao ano. Não existe rendimento alto sem algum tipo de risco. Olha só, agora vamos saber qual é o risco. O KNCR11 possui risco de crédito. Afinal, ele investe em operações de crédito imobiliário. Existe também risco de mercado. A cota pode cair, certo? Verdade. Existe o risco de redução dos rendimentos caso o cenário de juros mude ou os resultados da carteira sejam diferentes. Então pense, tá? Então pense. KNCR11 paga mais de 13% ao longo. Não, logo é garantido. Sim. Vamos lá. KNCR11 paga mais de 13%. Logo é garantido. Não é garantido. O rendimento de FIIs não é garantido. E o preço da cota também não. A grande questão é avaliar se a relação entre risco, patrimônio, qualidade da carteira e geração de renda faz sentido para você, tá? Então, não é garantido, tá? Também a gente sabe que a gente que está investindo em bolsa de valores sabe que nada é garantido, tá bom? Oscila, tanto é que o nome é renda variável, tá?
Mas a gente está mostrando agora, hoje, falando agora do KNCR11, que é o que está se sobressaindo nesse período de cenário ruim para os fundos imobiliários, tá bom? Então, mesmo sendo um KNCR11 tão consistente em seus rendimentos, né? Um patrimônio tão alto, não é garantido que ele repita essa performance nos meses seguintes. A gente sabe disso. Vamos lá. A grande pergunta: o KNCR11 está caro? Vamos embora. Chegando à pergunta que provavelmente você estava esperando. O KNCR11 está caro? Se você olhar apenas para o PVP, ele não parece uma barganha. Afinal, estar acima de 1 significa que você está pagando um patrimônio, um prêmio sobre o patrimônio. Mas também não podemos analisar um fundo de papel simplesmente dizendo está 1,05 vezes o patrimônio, não está caro. Precisamos comparar isso com o rendimento, a qualidade da carteira, a gestão, a liquidez, o cenário de juros e principalmente a capacidade do fundo de continuar produzindo renda. É essa combinação que determina se o preço faz sentido. De fato é isso aí, meu povo. Conclusão final sobre o KNCR11. Vamos lá. Então, no meio dessa crise que vem pressionando vários fundos imobiliários, o KNCR11 apresenta uma característica que merece atenção. Um fundo com mais de uma década de histórico, patrimônio na casa dos bilhões, ou seja, não é na casa dos bilhões, é dos 11 bilhões. Agora baixou um pouquinho, tá 10,9, 11 bilhões. Né? Carteira predominantemente ligada ao CDI. Na distribuição mensal de rendimentos excelentíssimo e que nos dados mais recentes disponíveis continua negociando acima do seu valor patrimonial. E talvez seja justamente isso que esteja fazendo o mercado olhar para o KNCR11 de uma maneira diferente. Mas fica a pergunta: será que vale a pena pagar mais de R$ 1 por cada R$ 1 de patrimônio para receber essa renda? Essa é a pergunta que cada investidor precisa responder de acordo com sua estratégia. Se você gostou dessa análise, deixe seu comentário, tá? Se você gostou dessa análise, deixa aí a sua... exponha o seu gosto ou não gosto, tá? E ajuda a gente aí, tá bom? Você compraria, tá? Você compraria o KNCR11 acima de 1, o PVP, né? O seu PVP acima de 1, para receber uma renda acima de 13% ao ano? Eu já falei antes, né? Essa pergunta está num texto aqui que a gente elaborou, mas eu já falei antes. Não compraria e não compro, tá? Eu não estou falando de uma cota, 10 cotas, não. Estou falando de muitas cotas. 10 cotas também não compro, não. A PVP acima de 1 eu não compro. Já expliquei anteriormente o porquê que eu não compro. E quem quiser comprar, como aqui está falando, depende da sua estratégia. Se a sua estratégia lhe proporciona uma brecha para comprar um fundo imobiliário com PVP acima de 1, beleza. Só que a minha não, tá ok? A minha não tenho brecha para isso e respeito quem faz, tá? Quem compra. Vamos lá. Se quiser mais análise de fundo imobiliário, já deixa o seu like e se inscreve em nosso canal. Eu já ia me esquecendo, mas já falei no início. Aí aqui no texto eu lembrei de novo porque eu normalmente esqueço, tá?
A gente olha para o patrimônio, para a renda e principalmente para o risco, tá? Uma sugestão, tá? Para quem está assistindo o nosso vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu, compartilhe o vídeo e se inscreve na gente, tá bom? Pessoal, sem vocês não conseguimos fazer nada, nem para canto nenhum, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Li para não perder nada, nenhum detalhe que eu não gostaria de perder, nem passar algo que eu não gostaria de passar, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, se Papai do Céu assim permitir. Um abraço.